no capítulo 16, versículos 1 em diante. Eu fiquei tão emocionado, irmãos, com a apresentação das nossas crianças, que eu tenho sentido no meu coração muito forte mesmo, de trazer essa palavra a você. Mas eu já estou tão completo pelo Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que completa aquilo que Ele começa. Amém? Eu gostaria nessa hora que você abrisse por completo o teu coração nesses minutos, para receber esta palavra de um Deus que quer remover as pedras da nossa vida. Foi num domingo como hoje, não é? A essas horas o túmulo já estava aberto, aleluia! O túmulo já estava vazio. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu. O túmulo já estava vazio, irmãos. Jesus vive e Ele está aqui no meio de nós. E a palavra de Deus nos leva a esse momento tão especial dessa manhã de domingo, em Marcos capítulo 16, versos 1 em diante. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas, aromas, perfumes, para irem ungir o corpo de Jesus. Verso 2. E no primeiro dia da semana, um domingo bem cedo, foram ao sepulcro ao levantar do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo, manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês buscam a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, ele não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Senhor, nesta porção da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos revele, Senhor, a Tua mensagem de uma forma muito especial nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, para celebrar o Cristo vivo que está aqui no meio de nós. Ele está aqui, Senhor. Nós podemos senti-lo. Nós sentimos os louvores, nas adorações. Nós sentimos em meio às crianças. E podemos sentir agora, Senhor, no meio de nós, ao abrir da Tua palavra. Por isso, Senhor, fale ao nosso coração nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu, quando leio esse texto, além de nós relembrarmos essa história linda, eu também peço ao Senhor que Ele nos ajude a nós firmarmos alguns valores do reino de Deus que estão expressos nesse trecho que lemos aqui. É interessante, irmãos, que essas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus, elas o amavam muito. Eram pessoas que estavam com Jesus incondicionalmente. Talvez você não saiba, mas o ministério de Jesus e dos discípulos, ele era subsidiado pelo trabalho dessas mulheres discípulas, que iam e buscavam ofertas, buscavam recursos para subsidiar e custear as viagens e o ministério de Jesus e os seus discípulos. É bem verdade que Jesus não andou muito geograficamente. Ele não saiu mais de um raio de 160 quilômetros da Galileia, aquela região inteira, mas foi o suficiente para impactar uma geração, para impactar um grupo de pessoas, a ponto de nós estarmos aqui hoje. Amém? Nós somos frutos desse movimento especial, nascido na pessoa de Jesus. Mas essas mulheres foram num domingo bem cedo e foram ao sepulcro. Mas perceba que o texto diz que essas mulheres estavam preocupadas com algo. O que elas estavam preocupadas, irmãos? Um de cada vez. O que elas estavam preocupadas, irmãos? Estavam preocupadas com o quê? Elas estavam entristecidas, elas tinham visto muita coisa, elas tinham feito planos, como os discípulos também, em Jesus. Quantos aqui já fizeram planos e esses planos não deram certo? Aquilo que você pensou assim, já está certinho,
já está encaixado, é só acontecer, e do nada, acabou. Do nada se desmoronou, do nada se desfez como água que escorre no meio dos teus dedos, e os planos se esvaíram. Os discípulos e essas mulheres, todos os seguidores de Jesus, eles tinham depositado a vida deles inteiramente nos pés do Senhor, e viviam, mas aquela sexta-feira foi frustrante para eles. Como um espelho que cai aos nossos pés e se quebra, e a gente vê fragmentos da nossa imagem, estava o futuro deles diante deles, completamente destituído, completamente sem sentido. E agora nesse domingo de manhã elas foram entristecidas, mas perceba que a Bíblia diz bem cedo que passado as horas do sábado, elas eram como judias, guardavam o sábado. E como é que funcionava essa guarda do sábado? Para um bom judeu, o horário, a contagem dos dias era um pouco diferente do que a nossa contagem do Ocidente. Para nós queremos que o dia começa quando? Que hora começa o dia para nós? Às 0 horas começa o dia, ele termina e se encerra às 24 horas, na meia-noite do outro dia. Para um judeu era de pôr do sol a um pôr do sol. Portanto, o sábado havia começado na sexta-feira à tarde para nós, no pôr do sol de sexta-feira, e ele se encerrou então no sábado à tarde, no pôr do sol de sábado para domingo. Naquele final de tarde se encerrou o sábado. E eu fico imaginando essas mulheres agoniadas, esperando as horas do sábado passar, porque elas não podiam fazer nada, elas tinham um percurso limitado para poderem caminhar, além de tudo estavam com medo, porque o barulho da morte de Jesus parou Jerusalém, a cidade estava em festa por causa da Páscoa, mas elas estavam escondidas com medo dos judeus, ou talvez se preparando para ver como que iam fazer com o corpo de Jesus, que já estava em um túmulo emprestado de José de Arimateia, um discípulo de última hora que surgiu para guardar o corpo de Cristo. Talvez naquele sábado, depois do pôr do sol, quando começou as horas do domingo para elas correram e foram até algum lugar para encontrar essas especiarias aromáticas, prepararam o bálsamo, prepararam o óleo, sei lá até que hora elas foram trabalhando para preparar tudo para irem até o sepulcro no domingo de manhã bem cedinho, e elas foram nesse sepulcro, e chegaram lá, e elas encontraram uma cena completamente diferente. Queridos, quando eu olho para esse texto, me vem 3 realidades muito específicas, realidades das quais Deus nos chama hoje para viver. Elas estavam indo e preocupadas com uma realidade palpável ou visual aos seus olhos mesmo. Elas estavam preocupadas com uma pedra física, uma pedra mesmo. Elas estavam olhando e preocupadas e pensando, puxa, quem removerá a pedra para nós? Quem removerá a pedra para nós? Mas mal elas sabiam que o Senhor nesse episódio estava removendo outras pedras, pedras invisíveis, pedras que não eram palpáveis pelas mãos, pedras que não podiam ser contempladas pelos olhos, mas sentidas pelo coração e diagnosticadas pela mente. Pedras essas que Deus queria tratar no coração dessas mulheres, e que através dela fosse tratado também no coração dos discípulos, e que depois de tantos anos essas pedras também fossem removidas da minha vida espiritual e da sua vida espiritual, da minha vida emocional e da sua vida emocional, da nossa vida. Algumas pedras que tinham que ser removidas precisam ser como foram dessas mulheres. E elas chegaram e mal não estavam entendendo o mover de Deus na vida delas. Marcos capítulo 16, os versos 11 até o 14, se você fechou a sua Bíblia, mantenha aberta por favor. O texto diz assim, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois disso, manifestou-se sob outra forma, e 2 deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nenhum a estes deram crédito. Por último, então, Jesus apareceu aos 11, estando eles inclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto antes ressurgido diante dos vivos. Irmãos, a primeira pedra que o Senhor queria tirar da vida desses discípulos do Senhor naquela hora era a pedra da incredulidade, a pedra da falta de fé, a pedra que fazia com que eles não vissem o sobrenatural de Deus.
Aqui nós vemos o texto de quantas vezes Jesus apareceu e mandava com que eles se anunciassem que ele estava agora diante do povo, no meio do povo, e elas iam empolgadíssimas diante dos amigos para dizer: Jesus está vivo, ele voltou. E ele: você está maluca, é impossível. Irmãos, eu não quero aqui condenar esses homens pela incredulidade, porque eu não quero também, e eu me imagino naquela região, naquele momento. Você já se colocou no lugar dos discípulos? Você ter a realidade clara diante dos teus olhos. Você vê Jesus sendo açoitado. Eles viram Jesus sendo açoitado. Eles viram Jesus sendo colocado diante de toda a multidão, ao lado de Barrabás, e viram o povo inteiro escolhendo Barrabás e mandando crucificar Jesus. Eles viram Jesus conduzindo a cruz nos seus ombros, indo até o monte do Calvário. É bem verdade que eles estavam de longe, somente essas mulheres e João, o mais novo, estavam aos pés da cruz, mas de longe eles viam que realmente Jesus havia morrido. A triste realidade estava diante dos olhos deles. Eles sabiam, estavam sofrendo e não tinha aos olhos humanos nada mais a se fazer. Eles estavam vivendo ainda na realidade natural dos fatos. Mas aí começa a acontecer um mover diferente. E agora Deus começa então a trabalhar no coração dessas mulheres e dos discípulos a remoção de uma pedra que eles não imaginavam que precisava ser removida, a pedra da incredulidade. Quando eu começo a pensar nisso, irmãos, eu começo a me desafiar a conhecer mais de Deus. Deus fez muitos sinais como uma forma didática para mostrar ao povo de que Ele era poderoso, de que nada acontece distante dos seus olhos sem o seu controle. Deus tem controle da sua vida também, irmão, da minha vida. Tem a ver comigo e com você esse extremo mais forte da vida espiritual: crer no sobrenatural. Mesmo quando a realidade diante dos nossos olhos é terrivelmente cruel, quando nós olhamos e nós não vemos saída para os acontecimentos, crer que Deus sempre nos dará uma fuga, crer que sempre uma luz brilhará no fim do túnel, que o Senhor ainda está diante de nós e que nós podemos crer que Ele é Deus, Ele sabe o que está fazendo. Nós não podemos nos contentar a viver somente essa realidade. Quando nós, irmãos, vivemos somente na realidade natural, os nossos feitos e a nossa impressão e experiência com o Senhor sempre será também limitada. Mas quando nós entramos na atmosfera sobrenatural que Deus nos chama a viver, nós começamos a ver e a experimentar e a proclamar uma verdade que muitas vezes nós somos tidos como bobo, como tolo, porque não é possível. Como assim você vai orar para um diagnóstico de câncer e vai chegar no médico e vai crer que ele pode curar, e você vai e declara em nome de Jesus e ora, e de repente os médicos abrem o envelope e dizem: não é possível isso. Diante da medicina não é possível, era para ter um câncer, aqui não tem nada. Viver e experimentar o sobrenatural de Deus, amém, irmãos? Retirar a pedra da incredulidade. Mesmo, irmãos, que a realidade dos fatos sejam muito cruéis, não duvide da obra imensurável de Deus. Uma obra que vem aos meus pés e aos teus pés, para nós caminharmos e trilharmos um caminho seguro. A gente vai lendo aqui esse texto, irmãos, e quando essas mulheres chegaram até o túmulo, elas entraram, elas viram que o túmulo estava vazio, elas se encontraram com o anjo do Senhor, que olhou para elas e disse: o que vocês estão procurando? E elas disseram: estamos procurando Jesus. Mas antes o registro bíblico diz que elas ficaram o quê? Atemorizadas. E o anjo olhou para elas e disse o quê? Não tenham medo. Já percebeu, irmãos, quantas vezes na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, existe essa expressão: não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, eu lembro uma vez que eu tinha um estudo bíblico para dar no meu estágio da teologia, e era um estudo bíblico desafiador. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Era um percurso, irmãos, muito grande. Se eu saísse de casa umas 4:30 da manhã, eu chegaria lá na casa dessa pessoa, no percurso natural, ali pelas umas 7:30, 8 horas.
Estudante, tinha que ir a pé mesmo. Mas aí eu fui a primeira vez e descobri que se eu cruzasse o cemitério da cidade de Viamão, cruzasse o cemitério, eu encurtaria o caminho num bom trecho. O estudo bíblico era às 6 da manhã, olha o desafio. O rapaz falou, eu estudo a Bíblia, mas tem que ser domingo às 6 da manhã. Eu falei, então tá bom, eu vou. E eu vi que se passasse pelo cemitério seria muito mais fácil. E eu fui, às 6 horas da manhã no cemitério. Nenhuma alma, nada. Era uma manhã nublada de sábado, um ventinho de leve assim, as folhinhas. Não tinha barulho de lobos, não tinha nada, estava tudo tranquilo. Eu com a minha pastinha, cantando. Eu lembro do hino que eu estava cantando, eu cantava, porque ele vive diante da morte, olha o homem proclamando ali. De repente, irmãos, eu estou caminhando, eu só ouvi uma voz que vinha de trás de um túmulo. Amigo, irmãos do céu. Subiu um calafrio, com a Bíblia na mão, conhecendo que os mortos nada sabem, nada vê. Nós nos assustamos ou nos assustamos com essas coisas meio diferentes? Elas chegaram no túmulo, para o túmulo estar fechadinho e o morto lá dentro. De repente elas chegam, a porta está removida, está tudo aberto, tem um cara vivo lá falando com elas. Estão procurando Jesus? Quem que não vai ter medo? Essa humanidade registrada na Bíblia, irmãos, é encantadora. É natural nós sentirmos medo. Mas a pedra que o Espírito Santo quer tirar da minha vida, da tua vida, que Ele tirou da vida dessas mulheres, é o domínio que o medo tenta gerar em mim e em você. Tirar o medo da minha vida e da tua vida. Arrancar, como nós tiramos uma fruta do pé, a pedra do medo da minha existência e da tua existência. Elas estavam com medo, essas mulheres, do que viram e ouviram. O medo, ele é um fruto natural da quebra de uma realidade prática aos nossos olhos. Mas nós, quando começamos a entregar a nossa vida para Deus, nós começamos a andar em um terreno inimaginável aos olhos humanos, onde a gente começa a vibrar e estar aquecidos, porque Deus, Ele é alto, Ele está diante de ti dizendo, Ele é alto, vamos à frente. Ele olha para cada um de nós e caminha, filho, não tenha medo, siga, porque Deus, irmãos, Ele não prometeu fazer milagres diante da minha vida e da tua vida, mas Ele prometeu uma coisa, eu estarei com você. Milagre é um bônus, milagre é amor, milagre é sinal sobrenatural, mas a promessa de Deus é que Deus jamais os abandonaria, jamais os deixaria de lado, jamais os permitiria sofrer sozinhos. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para vencer tem que lutar primeiro. Ele sabe o que é viver nesse mundo, nessa atmosfera de pedras e mais pedras, que a gente tem que, muitas vezes, tem que ir arrancando para a gente viver feliz, para a gente viver em paz, para a gente viver completo. Ele estava tirando a pedra da incredulidade da vida desses discípulos. Ele estava removendo a pedra do medo do coração deles. Já viu aqueles filmes de suspense? A mocinha está lá no carro, de repente ela sai e ela tem que correr e vai. Quantas vezes ela entrou no carro, sentou no banco, pegou a chave, botou na ignição e fechou. E você está do outro lado assistindo, ela sai correndo, pega a chave, vai correndo, senta no banco, mas a chave não entra. E você dizendo, anda moça, sai. E o negócio vem atrás, e ela fica ali, a chave cai no chão ou quebra na ignição. Não dá uma agonia isso, irmão? O domínio do medo gera uma ansiedade que faz a gente fazer bobagem. E hoje nós vemos uma geração que está sendo dominada pelo medo. Levantam-se as crises, levantam-se, irmãos. Levantam-se dias difíceis, levantam-se. Levantam-se palavras contra a minha vida e a tua vida, levantam-se. Mas os nossos olhos precisam estar na soberana vocação que Deus nos chamou. Olhar para Ele, pastor, mas eu sou um ser humano, eu sinto dores, prazer, irmãos, eu também sou. Mas a Bíblia está para mim e para você dizendo, filho, siga em diante. Nós vimos aqui representados o Jesus da cruz. Ele tinha uma motivação. Ele suou sangue. Você tem noção do que foi produzido no corpo de Jesus fisicamente? A depressão mais profunda,
a tristeza mais profunda, a agonia mais profunda, para produzir no seu organismo que através dos seus poros saíssem gotículas de sangue. Ele experimentou a mais profunda agonia que o ser humano pode experimentar, mas ele se levanta e disse algo que mudou a minha e a tua história: que não seja feita, Pai, a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ele nos ensina a tirar a pedra do medo, crer na vontade do Senhor. Jesus, Deus, tiraram a pedra da incredulidade dessas mulheres, os discípulos, tiraram a pedra do medo, mas acima de tudo também tiraram uma pedra muito especial, a pedra da falta de percepção da realidade que está diante dos seus olhos. A percepção dessas mulheres, irmãos, desses discípulos, ela foi distorcida pela dura realidade que eles estavam vivendo, dores, sofrimentos. Maria não conseguia ver Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 20, nos dá um adendo melhor nesse relato. Diz que Maria chegou e olhou para Jesus, ele estava ali, e ela não reconheceu Jesus e o confundiu com um jardineiro. Olha isso, irmãos, eu fiquei pensando e viajando mesmo nisso. Muitas vezes, irmãos, nós somos sufocados pelas tristes realidades de dores, de sofrimentos na nossa vida. E às vezes Jesus está ele está do nosso lado, mas a percepção dos fatos, a percepção da realidade nos faz sucumbir tamanha pressão, tamanha dor, que nós não reconhecemos Jesus e o confundimos com qualquer outra coisa, mesmo reconhecer que é Deus Filho ali diante de nossos olhos, o Filho de Deus. A pedra da percepção dos fatos, irmãos, como a suposição de uma realidade, irmãos, que nós fazemos muitas vezes, à luz das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós destituímos a presença de Deus do nosso lado. Numa realidade triste, contaminada pelas nossas dores e mazelas, Deus, irmãos, Ele quer tirar essas pedras da interpretação humana que nós fazemos da nossa realidade e crer que a partir do momento que nós amamos a Deus e dedicamos a nossa vida para Ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, irmãos, algo me toca muito o coração. Neste mesmo relato de João 20, Maria então pergunta para Jesus: tu és o jardineiro? E aí Jesus então olha para ela e fala: Maria. Interessante que a palavra hebraica que Jesus fala é Mariar, que é um diminutivo de Maria, seria mais ou menos um Mariazinha. Era um diminutivo de intimidade que só Jesus tinha com ela. Jesus toca no ponto central do relacionamento, que é essa mulher, e quando Jesus a encontrou, ela tinha nada mais, nada menos do que 7 demônios dentro da sua vida, e Jesus expulsa, liberta essa mulher, e agora ela era uma discípula fiel de Jesus, e ele simplesmente diz: Mariazinha, e ela diz: mestre, Rabi. Ela reconhece o seu Senhor, quando Ele a chama pelo seu nome. Irmão, sabia que Jesus hoje está te chamando pelo teu nome? Você tem um apelido de repente que só tua mãe te chama assim? Só tua avó? Algo que é íntimo seu? Irmãos, eu creio que se for preciso chamar assim, Deus nos chamará assim, para que nós nos despertemos, para tirarmos essas pedras que nos impedem de reconhecer que Jesus está vivo, de que Ele está no nosso meio, de que Ele está fazendo a obra, de que Ele quer fazer algo especial na minha vida e na tua vida. Perceba, irmãos, talvez hoje você viveu um dia de festa na tua família. Eu vivi, irmãos, hoje é um dia de festa. Comi um banquete árabe hoje, irmãos, e fui um judeu comportado. Não fui, pastora Helena? Fui ou não fui? Aprendi, comi. Amor, você perdeu metade da sua vida hoje, viu? Puxa vida. Nós viemos de festa. Talvez você passou a sua Páscoa sozinho, mas o teu coração estava em festa porque você se preparava para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Mas a dura realidade, às vezes, irmãos, nos separa de Deus.
Às vezes nós passamos por lutas e dificuldades tão grandes que nós nos separamos de Deus. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Às vezes nós vivemos por dificuldades tão grandes na nossa vida que a gente esquece de Deus, né? A igreja é a primeira coisa que a gente deixa de vir. Ou a gente lembra de vez em quando, não é? Nós, irmãos, às vezes nós queremos tanto nessa dor palpável que nós temos ou podemos sentir no nosso corpo, talvez vítimas de uma enfermidade, mas nós temos a incredulidade às vezes de não crer que Jesus pode mudar a história da nossa saúde, da nossa vida. Às vezes, de repente, a gente não tem medo de nada, estamos topando tudo, mas a gente tem o medo às vezes de se encontrar com Jesus, porque a gente sabe que quando a gente se encontra com Jesus, uma radical transformação acontece na nossa vida. Hoje, irmãos, nós somos chamados a viver essa dimensão da fé, crer que o Senhor está removendo as pedras. Ele está removendo a pedra da sua vida, irmão. Amém? Dá medo, porque quando, irmãos, nós nos entregamos na dispensação, nas mãos de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer. E essa sensação incomoda o ser humano. A gente quer saber o começo, meio e fim. Esse negócio de entrar num lugar e não saber onde vai dar é terrível. Mas com Deus funciona só assim, irmãos. Ou a minha vida está plenamente nas mãos de Deus e Ele me conduz nos seus caminhos, ou eu nunca vou descansar a minha vida, as lutas que eu tenho no meu caráter, as transformações que eu preciso viver, porque, irmãos, nós nunca vamos experimentar a transformação de Deus em nossa vida naquilo que nós toleramos em nós. Enquanto eu tolero isso na minha vida, eu nunca serei desperto a transformar. Eu preciso ter uma intolerância com aquilo que me afasta de Deus, com essas pedras que parecem nos cegar, com essas pedras que nos tiram do foco de uma vida de medo, de uma vida de dor, envolvida em problemas e mais problemas e mais problemas, aonde a nossa fé parece ser sucumbida e a gente não tem força, parece que a gente está num mar aonde só vem a pontinha do nariz para a gente respirar um pouco, e aí mexe de novo e levanta aquele sufoco. Não, essa não é a vida que Deus quer. Se a gente voltar a Jerusalém, irmãos, hoje, o túmulo continua aberto. Não tem nada lá. Ele está aqui hoje, tirando as pedras que te impedem hoje de viver uma vida plena com o Senhor. Talvez a pedra que você tem são pedras palpáveis que você queria que Deus fizesse uma obra, mas experimente hoje a pedir que Deus tire primeiro as pedras que você não consegue tirar por suas mãos, aquela pedra emocional, aquela pedra espiritual que você necessita da obra daquele que é vencedor sobre a morte, Jesus Cristo. Só Ele pode tirar essa pedra. E hoje é noite de removermos essas pedras, irmãos. Hoje é noite de arrancarmos da nossa vida essas pedras que nos sucumbem a não ouvirmos o Senhor dizendo o nosso nome, aonde nós confundimos o agir de Deus na nossa vida, aonde nós nos desanimamos muito facilmente, aonde nós nos somos sucumbidos por um emaranhado de problemas, uma dura realidade. Deus hoje nos chama pelo nome, de uma forma única que só eu e você podemos entender. Mas essa pedra precisa ser tirada da tua vida e da minha vida. Hoje é a noite de tirarmos essas pedras. Eu queria te convidar a ficar de pé nesta hora. Nós vamos orar. Mas eu quero fazer uma oração especial hoje por você que quer entregar uma pedra da sua vida que precisa ser retirada hoje do teu coração. Talvez há alguém aqui que está sofrendo a pedra de uma doença, a pedra de uma dor, de uma agonia, de uma preocupação.
e você quer pedir: Senhor, remova essa pedra da minha vida. Eu queria fazer um desafio. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu queria orar com você. Eu queria convidar você que quer dizer: Senhor, tem algumas pedras na minha vida que eu quero que sejam retiradas, e eu creio que somente aos teus pés eu sei que elas serão removidas. Amém. Não há lugar melhor, irmãos, de entregarmos as pedras do que no altar do Senhor, de dizermos: Senhor, eis aqui a minha vida. É só na tua presença que eu sei que essas pedras vão ser tiradas. Tem pedras que estão me dificultando de te enxergar, Senhor. Existem áreas da minha vida que estão como se fossem amarradas. Vem, meu Deus, tira, arranca essa pedra. Talvez a pedra que hoje tem tirado você do céu, a pedra do teu temperamento, a pedra da tua vida financeira, a pedra de uma tristeza que você sente, desejos errados que você já teve na sua vida. Irmãos, tire essa pedra. Peça ao Senhor: Senhor, arranque essa pedra da minha vida. Tira, Senhor, essa pedra e remove e me faz enxergar este caminho diante dos meus olhos. Eu preciso, Senhor, que esse vício saia da minha vida. Eu preciso, Senhor, que essa percepção que eu tenho de Deus seja transformada. Eu preciso hoje crer que a minha família tem jeito sim. Vem, meu Deus, salva o meu casamento, salva o meu relacionamento contigo. Me ajuda, Deus, me ajuda. Arranca essa pedra. Tira, Deus, tira, Senhor. É hoje. É nessa hora. É nessa hora. Quero convidar você, toda a igreja agora, você fechar os teus olhos. E essa é uma oração que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. Essa primeira parte é de você dizer para Deus: Senhor, essa é a pedra que eu sei que precisa ser retirada da minha vida. É meu orgulho, minha falta de fé, é medo. Senhor, eu não me sinto amado, eu me sinto sozinho. É a minha vida financeira, é um vício que tem que ser arrancado da minha experiência de vida. Vem, meu Deus, e me liberta. É você e Deus agora que vão falar aí. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Deixa que Ele toque na sua vida. Fale com fé e diga: Senhor, arranque esta pedra. Remova essa pedra, Senhor. Eu não consigo sozinho, Deus. Eu estou sofrendo, Senhor. Eu preciso, Senhor, que o Senhor toque na minha vida e arranque, Deus, tire essa pedra. Eu preciso, Deus, experimentar, Senhor, a renovação do Teu Santo Espírito na minha vida hoje. Eu preciso, Senhor. Fale com Deus. Só você sabe. Só você sabe. Só você sabe. Fale com Deus. Ele está ouvindo a tua oração agora. Cada um dos irmãos. Fale com Deus e permita que Ele atue na sua vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de podermos crer, Senhor, que a obra do teu Santo Espírito está sendo realizada na nossa vida agora. Pedras estão sendo removidas, Senhor. A pedra da incredulidade, a pedra do medo, a pedra, Senhor, da nossa precipitação em enxergarmos o que está aos nossos olhos. Nos ajude, Deus, a enxergarmos a tua mão nos dirigindo. Nos ajude, Deus, a crermos que nós não estamos sós. Nos ajude, Deus, a aprendermos com o domingo da ressurreição, aonde o túmulo ficou vazio, aonde a pedra foi removida, aonde a vida em Cristo se fez nova, e Ele está hoje aqui conosco. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de nos prostrar, de estarmos diante de Ti, Senhor, agradecidos, porque o Senhor está fazendo a Tua obra. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te louvamos porque nada mais nos impedirá de viver, Senhor, a plenitude do Teu amor. Nós cremos que o Senhor está agindo, as lágrimas não são em vão, o Teu agir, Senhor, é sobrenatural, e nós cremos, Senhor, que nesta hora há algo novo sendo derramado sobre cada um de nós, algo novo sendo derramado na nossa vida, algo novo do céu, sendo, Deus, derramado, declarado a nossa experiência, ao nosso coração. Nós queremos te agradecer, Senhor,
porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O diabo é vencido, é derrotado no nome de Jesus. Ele não tem poder para manter as pedras que o Senhor já tirou. Ele não pode colocar um ponto de interrogação aonde o Senhor já colocou um ponto final. Não há nada, Deus, que possa ser para nós duvidoso diante do teu amor. Nós te agradecemos pela cruz. Nós te agradecemos, Senhor, pelo túmulo vazio. Nós te agradecemos pela tua presença hoje. Nós te louvamos, Senhor, agradecidos no nome soberano do Senhor Jesus. Amém e amém, e graças a Deus, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Quem crê que o Senhor remove as pedras? Quem crê que essa obra já foi feita na minha vida e na tua vida? Amém, glória a Deus. Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, podemos voltar, amém, glória a Deus. Quero chamar aqui a pastora Helena, pastor José, pastora Luciane, pastora Mari. A Luciane está aqui conosco. Ela está lá embaixo com as crianças, né? Irmã Darly. Chegou a Lu... então tá bom. Por favor. Amém? Estes irmãos são símbolos das pedras que foram removidas. Todos nós, sem exceção, cada um dos irmãos que aqui estão, são convidados a participar deste banquete da graça. A Bíblia diz em Mateus 26 que Jesus estava com os seus discípulos e ele partiu o pão e disse: cada vez que vocês comerem deste pão, que é o meu corpo, e sacrifício dado a vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e cada vez que partilhares deste cálice, fazei isso em memória de mim. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, e consagrar a Ti os elementos desta mesa. O cálice contendo o suco da vide. Nós queremos, meu Deus, nesta noite, participar desta celebração, desta vitória Tua na cruz, sobre a morte, o Teu sacrifício, e queremos beber do cálice nesta noite, fazendo isso, Senhor, em memória do Teu Filho Jesus. Da mesma forma, Senhor, também nós consagramos o pão, que simboliza o corpo daquele que foi moído pelas nossas transgressões. E nós queremos nessa noite, Deus, partilhar e fazer isto em memória Tua, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos distribuir os símbolos para os amados irmãos. Você pode permanecer em pé e receber, e nós vamos esperar até que todos recebam, para que nós possamos então partilhar juntos a nossa ceia do Senhor. Amém? Enquanto isso, vamos cantar juntos a Rude Cruz, esta obra especial do Senhor na minha vida e na tua vida. Vamos adorar ao Senhor? Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de mágoa e dor. Não me esquece essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, e por ela Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Dele agora provém para mim todo bem. Tenho nele real salvação. Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. E aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória irei receber. Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa
Jesus me dará. Tomando o pão, o Senhor Jesus o partiu e deu aos discípulos e disse: comei dele em memória de mim. Comamos todos do pão que simboliza o sacrifício de Cristo em meu e em teu favor. Na sua mão você tem um símbolo. É só um símbolo, mas é o símbolo do sangue que foi derramado por mim e por você. Amém. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que já pensou em desistir de Jesus, desistir do teu casamento, desistir do teu filho, da tua família, da igreja, dos estudos, desistir de alguma coisa. Olha para esse cálice. Nós só o temos na nossa mão hoje como um símbolo, porque Jesus não desistiu de mim e de você. Amém? E se você vai escolher alguém aí que está perto de você, ou alguém muito especial, talvez alguém que você precisa dizer algumas palavras de ânimo, de perdão, de conserto, e você vai trocar o teu cálice com essa pessoa e vai dizer: olha, eu amo você e eu quero estar no céu contigo. Você pode sair do seu lugar, não tem problema não. Escolha alguém e troque o cálice da nova aliança. Esse cálice especial que está aí com você. Você pode sair do seu lugar e trocar esse cálice e dizer: irmão, eu quero estar no céu contigo. Eu quero, Senhor, meu irmão, minha irmã, eu quero viver ao teu lado lá no céu. Eu quero, Senhor, experimentar algo novo com você. Nessa terra, vivermos um pedaço do céu, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Esse é um brinde do amor de Deus. Diga para a pessoa que, se você está trocando o seu cálice, não desiste, meu irmão, não desiste, não desista, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém? Não desista. Amém? E agora vamos fazer um brinde todo especial, partilhando e tomando todos nós juntos deste cálice, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado, porque esse símbolo, Deus, nos une. Aqui, Senhor, fisicamente, temos tipos de sangue diferentes: A positivo, B positivo, negativo, O positivo, O negativo. Mas espiritualmente, Senhor, nós temos todos o mesmo sangue, o sangue de Jesus, que nos lavou do pecado, nos tirou das trevas para a sua luz. Um brinde, irmãos, porque as pedras foram removidas e nada mais nos tira do soberano amor de Deus. Amém? Partilhemos todos do cálice. Amém? Vamos cantar mais uma vez? Aleluia! Sim, eu sempre amarei a Jesus, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Amém! Deus é bom, Deus é bom. Eu quero desejar a você uma semana extraordinária, uma semana de bênção sobre a tua família, uma semana de bênção sobre o teu trabalho, uma semana de bênçãos e de saúde na tua casa,
semana de prosperidade nos teus celeiros, de prosperidade na tua vida material. Você que depende de vendas, que seja a tua semana de melhores vendas. Seja a tua semana que você busca um trabalho, que a porta se abra essa semana, em nome de Jesus. As pedras foram removidas ou não foram, irmãos? Foram removidas. E há algo novo para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Antes de dar a bênção, eu quero dizer que a saída, todos vocês receberão uma singela lembrança, que vai indicar na tua vida e no teu coração em Páscoa, de que pedras foram removidas em nome de Jesus. Amém? Quero também fazer um convite especial para as nossas damas aqui, as mulheres. Vocês puderem, logo depois de cumprimentar aqui, estar aqui à frente, nesses bancos aqui, que haverá uma reunião especial rapidinho, irmãos, para as mulheres da igreja, ok? Vamos orar agradecidos. Senhor, nós te louvamos por esse culto. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelo túmulo vazio. Lágrimas rolaram, mas o nosso coração está cheio da esperança, cheio da graça, porque no teu nome, quando Cristo diz o nosso nome, tudo em nossa volta se ilumina. Ninguém no mundo inteiro, Senhor, pode dizer o nosso nome como Cristo diz. A dor, Senhor, se transforma em alegria. As trevas viram dia só no fato do teu Filho Cristo Jesus dizer o nosso nome. E é no nome dele que nós oramos, entregando a nossa vida, nossa semana e o nosso coração nas mãos do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém e amém.